Olá, meu nome é Erika Scheffel, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFRJ e gravei este vídeo para apresentar o artigo O Processo de Construção do Jogo Inteligente Tangível REST 3D para participação no Seminário Integrado de Software e Hardware do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. O objetivo deste artigo é mostrar como o jogo inteligente tangível chamado REST 3D foi construído para oportunizar de forma lúdica, computadorizada e totalmente manipulável um estudo sobre os processos cognitivos que compõem a inteligência, segundo a teoria PAS do psicólogo e médico russo Alexander Luria. Esses processos se referem ao planejamento, que é o responsável pelo controle e organização do comportamento e definição das melhores estratégias na hora de resolver um problema, assim como verificar o desempenho delas. O processo de atenção, que é o responsável pela manutenção do foco dos estímulos mais importantes para a resolução de um problema, ignorando as demais distrações. O processo sucessivo, que é o responsável por receber e reter informações cujos estímulos são organizados em uma sequência. E o processo simultâneo, que também é responsável por receber e reter informações, porém estímulos separados que precisam ser integrados de uma maneira interrelacionada e coesa. No REST 3D, esses processos são observados no momento da assimilação, que é a primeira partida onde os jogadores não conhecem as regras do jogo e estão buscando dentro de si mesmos alguma referência para supor como jogar. E também no momento da acomodação, que é a quinta e última partida, onde pressupõe-se que as regras já tenham sido compreendidas a partir da evidência que eles recebem. Essa evidência é um sinal sonoro emitido quando um dos jogadores completa uma sequência corretamente. Há muito tempo que cientistas focados em estudar a formação cognitiva utilizam artefatos para conhecer esses aspectos a partir da captura refinada de comportamentos operativos observáveis. Como exemplo, temos Jean Piaget, que descreveu o processo da formação da inteligência da criança com base nas suas interações provocadas por meio de cordões, pedaços de madeira, bastões e bolinhas de massa. Temos Barbel e Helder, que utilizou jarras de água e uma série de pequenos cubos de madeira e concluiu que seria necessário construir máquinas de arquitetura psicogenética para obtermos o conhecimento mais aprofundado sobre o processo de aprendizagem. J.P. Naglieri e Kirby desenvolveram testes baseados na teoria PAS de Luria, onde artifícios como apresentar nomes de cores impressos em cores diferentes foram usados para observar níveis de atenção, por exemplo. E Marques propôs os games inteligentes, que são jogos de computador programados com inteligência artificial para observar e habilitar funções cognitivas de alta complexidade, a partir das reações do jogador diante da busca de soluções para os desafios existentes no jogo. Como forma de dar mais um passo na evolução da observação cognitiva e justificado pela importância dos objetos manipulativos no engajamento sensorial das crianças, apresentado pela médica e pedagoga italiana Maria Montessori, a proposta dos jogos inteligentes tangíveis acrescenta o fator psicomotricidade às recentes propostas de análises computadorizadas de aspectos intelectivos. O REST 3D é uma versão mais elaborada, acrescida de tridimensionalidade e novas possibilidades de vitória de um dos jogos mais antigos e praticados por pessoas de todas as idades de todos os lugares do mundo, o jogo da velha. O REST 3D tem como objetivo a formação sequencial em linha reta e em qualquer direção possível, horizontal, vertical ou diagonal, de 3 elementos de mesma cor ou símbolo. Para isso, cada jogador dispõe de 15 peças distribuídas em 3 cores, com 5 tipos de símbolos diferentes em cada cor. Então, cada jogador possui 5 peças para formar sequências da mesma cor e apenas 3 peças para formar sequências com o mesmo símbolo. As sequências só podem ser formadas com suas próprias peças, que são diferenciadas pela cor dos símbolos, pretos ou brancos, assim como no jogo de xadrez. A construção de um jogo inteligente tangível se inicia com a metodologia para a criação de um game inteligente, proposta por Marx. A primeira etapa, denominada modelagem dimensional, apresenta como o game inteligente se relaciona com a base teórica sobre a qual foi construído.
A segunda etapa, chamada processo criativo, interliga os processos cognitivos que se espera observar a temática do jogo e sua ludicidade. No caso do REST 3D, os processos da teoria de Luria. Neste momento, a arte do jogo e as ações possíveis são definidas, com significados específicos conforme as teorias científicas. Na terceira etapa, chamada projeto interacional, profissionais de ensino estudam as respostas esperadas dos educandos, testam e ponderam sua relevância no escopo do conhecimento do que está sendo estudado. E na última etapa, chamada desenvolvimento conceitual, detalha a mecânica e a dinâmica que compõem a arquitetura do jogo. E nesse momento que são especificados os crivos computacionais, os quais definem as ações e as pontuações, assim como os dispositivos, linguagens de programação, algoritmos, software, ferramentas de inteligência artificial que serão utilizados. Para que o artefato se consolide como um jogo inteligente tangível, é na etapa da modelagem dimensional que as análises referentes à motricidade devem ser definidas. No REST 3D, a observação dos níveis de praxia fina, abordada pelo psicopedagogo e psicomotricista Vitor da Fonseca, é realizada a partir de certas ações decorrentes da manipulação das peças, como a velocidade com precisão, definida pela ausência de quedas e de esbarrões nas peças já alocadas no tabuleiro. A parte física do REST 3D foi feita com MDF 3mm cortado em máquina CNC a laser. O tabuleiro de 3 andares e os cubos de 6 cm que constituem as 30 peças foram montados e pintados com tinta spray. O desenvolvimento do hardware e software iniciou após a realização de um teste com uma versão não computadorizada, utilizada com 10 alunos voluntários do ensino fundamental. Na ocasião, os dados como a identificação das peças, as casas de destino, o tempo de alocação e a pontuação foram coletados a partir da filmagem das partidas para preenchimento de uma planilha esquematizada para este fim. Para possibilitar a coleta de dados de forma computadorizada, o computador precisava fazer a varredura de todas as casas do tabuleiro de segundo em segundo, reconhecendo quais peças foram posicionadas em quais casas, a fim de promover a pontuação conforme as especificações definidas na modelagem dimensional. Um Arduino Mega e um multiplexador analógico digital de 16 canais foram utilizados para coletar as informações de cada uma das 27 casas do tabuleiro em um sistema de divisores de tensão. Para isso, cada casa do tabuleiro possui 2 contatos de cobre, um deles ligado na porta 5V do Arduino, intermediado por um resistor de 5K, e o outro ligado diretamente na porta GND do Arduino. Cada peça do jogo também possui 2 contatos de cobre que são conectados por resistores de valores diferenciados. Aplicando a fórmula dos divisores de tensão, foi possível esquematizar uma planilha contendo 30 valores diferentes de resistores, um para cada peça, assim como a sua leitura esperada pela porta do Arduino. Para a eficiência dos resultados, foi considerada uma margem de erro de leitura, para mais ou para menos. Na prática funciona assim. Quando, por exemplo, a peça azul 1 é alocada em qualquer casa do tabuleiro e seus contatos de cobre se conectam com os contatos do tabuleiro, a leitura que o Arduino fazia de 1023 enquanto a casa estava vazia passa a ser de 30, que é a sua leitura esperada para um resistor de 150 ohms que foi inserido no meio do circuito quando a peça azul 1 foi colocada no tabuleiro. Mas caso haja algum tipo de interferência e a leitura feita não seja exatamente 30, seja entre 5 e 50, ainda assim a peça azul 1 será identificada, reduzindo a possibilidade de erros. Além da margem de erro, para garantir que as peças sejam sempre alocadas na posição correta, impedindo falsas leituras ou ausência das mesmas, foram utilizados discos de ímã de neodímio posicionados na parte de dentro das peças e do tabuleiro. A programação que proverá as análises em conformidade com as especificações dos crivos computacionais está sendo desenvolvida em Python, onde a conexão entre o Arduino e a programação em Python é feita pela biblioteca
PySerial. Como conclusão, este trabalho apresenta o processo de construção de uma nova abordagem para a mensuração de aspectos cognitivos por meio de um artefato lúdico e tangível, cujo design remete aos brinquedos tradicionais, ao mesmo tempo que dispõe de tecnologia e inovação. O REST 3D encontra-se em fase de desenvolvimento, onde o artefato físico, incluindo o acabamento artístico e a montagem do circuito eletrônico, está finalizado e funcionando por meio da interface com o Arduino. Como trabalho futuro, espera-se que os algoritmos de análise em Python sejam finalizados e que o REST 3D seja testado com novos alunos voluntários. Também espera-se aplicar o teste CAS, proposto por Dais e Naglieri, nos mesmos alunos participantes de um novo experimento com o REST 3D, uma vez que ambos visam mensurar os níveis de planejamento, atenção, processamento sucessivo e simultâneo, a fim de comparar os resultados obtidos. Para maiores informações, por favor, entre em contato através do e-mail ericascheffel@nce.frj.br. Espero que tenham gostado dessa apresentação e tchau, tchau!